Alguma vez já se perguntou por que povos que nunca se encontraram contam histórias muito parecidas? Assim como a história do dilúvio, que fala sobre purificação e regeneração, histórias de figuras maternas sagradas, assim como Ísis, Maria, Iemanjá, histórias de heróis que salvam uma civilização, que salva uma cidade, que nos ensina sobre força e superação. Isso pode ser explicado através do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é uma biblioteca. Essa biblioteca, ela guarda informações vividas por diferentes povos, por diferentes pessoas em todo o planeta. Então, todas essas informações, tudo isso que vivemos, é armazenado no nosso inconsciente coletivo. O nosso inconsciente coletivo, ele é formado por figuras, arquétipos e símbolos. Essas figuras, esses arquétipos, esses símbolos, eles se organizam de uma forma, de uma maneira onde podemos compreender, interpretar acontecimentos nas nossas vidas. Esses símbolos, essas figuras, esses arquétipos, eles se encontram no tarô, eles se encontram nos sonhos. É por isso que muitas pessoas têm sonhos assim estranhos, diferentes, parecido com sonhos de outras pessoas. É por conta disso. Segundo Carl Jung, nós temos o inconsciente pessoal, ali onde armazenamos nossos traumas, nossas memórias, e temos esse inconsciente coletivo, que é uma biblioteca onde todos nós podemos acessar. Na verdade, nós já nascemos com essa biblioteca, com esse inconsciente coletivo dentro de nós, dentro da gente. Então, partindo desse conceito, a nossa mente humana, ela não é só formada por aquilo que nós vemos e aprendemos, mas também por experiências vividas, tanto pelos nossos antepassados, quanto por pessoas que não fazem parte da nossa linhagem. Eu vou pôr aqui um trecho de uma entrevista do Luiz Felipe Pondé, que é esse maravilhoso, para vocês entenderem um pouco melhor. Esse é o grande conceito do Jung, o inconsciente coletivo. Então, o Jung, ele já rompe com Freud, porque o Jung nunca aceitou que toda a fonte do trauma fosse a sexualidade. O Jung concebe a ideia de que nós todos nascemos permeados por um inconsciente coletivo que é ancestral. O inconsciente pessoal que a gente tem, na verdade, é simplesmente esse inconsciente coletivo. Então eu tenho os meus sonhos, né? Mas os meus sonhos são cheios de arquétipos. Pode ser arquétipos de morte, de herói, seja lá do que for. E esses arquétipos, ou conteúdos do inconsciente coletivo, estão em todos os seres humanos ao longo da história. Portanto, eu posso ter um sonho que aparece, por exemplo, sei lá, vou dar um chute. Eu num campo de batalha medieval das cruzadas. Se eu vou interpretar isso freudianamente, eu o farei buscando algum tipo de conteúdo. A minha história de infância, algum tipo de conteúdo que tenha a ver com algum desejo sexual reprimido. Se eu vou olhar para esse sonho a partir do Jung, eu vou levar a sério, digamos assim, o fato de que eu estou no sonho, numa batalha entre cruzados e muçulmanos na Idade Média. Não no sentido que Jung está falando que eu sou a reencarnação de alguém que lutou lá, mas no sentido de que todo esse universo religioso, simbólico, que está na humanidade desde a pré-história, na antiguidade, na Idade Média, compõe esse inconsciente coletivo. E para que a gente consiga, digamos assim, ser uma pessoa um pouco mais normal, a gente precisa saber qual é a simbologia desse inconsciente coletivo, o que ele quer dizer para nós naquele exato momento.
E é por isso que às vezes temos sonhos loucos. Por quê? Porque esses sonhos, eles estão nos trazendo informações. Então, quando você tem um sonho, não quer dizer necessariamente isso. Então, você precisa procurar um profissional para te ajudar a interpretar os seus sonhos, né? Mas vamos supor, temos a torre, o arquétipo da torre. Então, quando você sonha com uma torre, um prédio desmoronando, ali já está falando de estruturas que são aparentemente seguras que vão ir abaixo. Então, pode ser uma estrutura realmente física, pode ser uma casa, pode ser o seu campo mental, pode ser a sua saúde mental indo abaixo, pode ser um relacionamento, pode ser também algo, uma desconstrução também no campo espiritual. E esses símbolos, essas figuras, esses arquétipos, eles estão presentes no tarô também. Então, é assim que fazemos a leitura do tarô. Esse é um dos caminhos para fazermos a leitura do tarô. Inclusive, eu tenho esse livro aqui, ó, O Dicionário dos Símbolos, que ele tem vários símbolos aqui. Para quem gosta de estudar tarô, para quem gosta de estudar análise de sonhos, é muito importante ter esse livro aqui. Eu vou pôr o link dele para vocês comprarem ele, tá? Quem quiser comprar. E para explicar melhor, para vocês entenderem melhor, eu vou separar aqui o que é arquétipo, o que é símbolo, o que é figura, tá? Jung dizia que os arquétipos, eles são irrepresentáveis por si, mas eles podem ser percebidos através das imagens. E também não é um símbolo pronto, entende? Então temos vários símbolos que representam o arquétipo da mãe, como o útero, como a terra. Quem nunca viu a mãe terra? Gaia segurando ali o planeta. Então, essas imagens, elas vão representar o arquétipo. O arquétipo, ele é representado através da imagem. Um exemplo, Maria, ela não é o arquétipo da mãe. Isis, ela não é o arquétipo da mãe, mas ela representa esse arquétipo, entende? Então, você pode ter esse arquétipo representado através da imagem. E eu acho uma coisa bem interessante, ao meu ver. Então, quando eu falo imagem, então temos a imagem, tanto a imagem que você passa para outras pessoas. Por isso que tem muitas pessoas que têm dificuldade de assumir um arquétipo. Então, se você quer trabalhar um determinado arquétipo, não adianta só você pôr uma foto ali no seu perfil. Você tem que viver aquilo. Então, não adianta só você pôr a foto da Cleópatra, branca, loira, dos olhos azuis, na tela do seu telefone. A Cleópatra, ela falava várias e várias línguas. A Cleópatra não deitava para macho. A Cleópatra, ela dominou impérios, entende? Então você acha que você colocando só a fotinho da Cleópatra ali, né, sem focar na sua saúde mental, sem focar na sua saúde espiritual, sem focar no seu desenvolvimento espiritual, sem focar no seu desenvolvimento pessoal, você vai ativar esse arquétipo? Desculpa, mas você não vai, entendeu? A foto vai te ajudar, né? Vai te ajudar, sim. Mas só a foto em si não vai trazer resultado. Você tem que pôr a foto ali, mas você tem que entrar, você tem que representar essa imagem da Cleópatra. E como que você vai parecer uma Cleópatra? Como que as pessoas vão olhar para você e te imaginar como uma Cleópatra? Falando pelo menos 13 línguas. Brincadeira. Ou não. Figuras, pessoas, né?
Então você pode ouvir falar a figura pública. Então uma figura, né, que vamos falar que é uma pessoa, ela vai representar aquele arquétipo, aqueles símbolos. Então isso nós vamos ver tudo isso nas figuras, nas pessoas. O símbolo, ele já é a forma, a maneira como o arquétipo se mostra para o consciente, para o que estamos vendo, visualizando. Então é por isso que conseguimos interpretar o tarô, porque as informações já estão no subconsciente da pessoa que quer fazer o jogo, do tarólogo, da cartomante. E quando sai a carta e você vê aquele símbolo ele vai te informar aquilo que está no seu inconsciente. Por isso que às vezes, quando você vai fazer uma leitura, uma parte da carta, uma imagem em si da carta, te chama mais atenção do que outra. E é por isso que nós podemos encontrar vários significados em uma carta de tarô. E é por isso que é importante entender, analisar e estudar os nossos sonhos, porque os nossos sonhos é como se fosse um tarô diário, né? Você sempre vai receber informações do seu subconsciente nos seus sonhos. Para vocês entenderem melhor essa parte, para fechar o ensinamento, eu fiz até uma colinha aqui. Arquétipo, grande mãe. Então temos o arquétipo da grande mãe. Qual que seria o símbolo? Temos a terra, temos o ventre. Esses são os símbolos. Temos a árvore, que representa a grande mãe. E quais são as figuras, os personagens históricos que representam esse arquétipo? Temos Deméter, da Grécia, Ísis, do Egito, Kali, da Índia, Iemanjá, da África, Brasil, Virgem Maria, entendeu? Então, para resumir, na psicologia junguiana, os arquétipos não são personagens, eles são estruturas invisíveis do inconsciente coletivo. Os símbolos e as figuras mitológicas são apenas a forma que esses arquétipos assumem em diferentes culturas, entende? Então, nós vamos ver o arquétipo do herói em Hércules. Então, Hércules, ele assume a figura do herói. O Hércules, ele é a representação do arquétipo do herói. Uma coisa legal também, temos o Tiradentes, né? Tiradentes, ele assume o arquétipo do herói, entende? Ele assume aquele arquétipo do herói. Ele era a figura do herói, entendeu? Então, em diferentes culturas, em diferentes tempos, nós temos esses arquétipos. Temos a mãe de Ná, que é uma figura de uma grande mãe, uma figura sagrada, uma figura materna sagrada. Entende como esses arquétipos, eles estão presentes no nosso dia a dia, eles continuarão presentes no nosso dia a dia? Então, gente, é por isso também que se contam histórias. As crianças aprendem através da história, nós aprendemos através da história. A história, ela é muito importante, entende? O agora é importante, o futuro é importante, mas se negligenciarmos a história, nós ficaremos perdidos, tanto no presente quanto no futuro. E é por isso que conta-se muitas histórias, porque é através das histórias que nós conseguimos encontrar um certo sentido para a vida, entende? Imagine se não tivesse histórias de pessoas que superaram o câncer, a violência, várias situações, pessoas que sobreviveram a terremotos. Então, as histórias, elas são muito importantes, porque
Nas histórias nós encontramos esses arquétipos, essas figuras de superação que nos faz entender que nós podemos vencer, que nós podemos conquistar, que nós podemos superar. Então, os sonhos, o tarô, ele não está ali só para interpretar o futuro, entende? Não está ali só para interpretar o futuro. Ele está ali para nos dar direcionamento, porque nada adianta você saber o que vai acontecer no seu futuro se você não consegue lidar com aquilo, se você não está pronto, preparado para lidar com aquilo. Então é muito importante não só descobrir o futuro, mas se entender, se analisar, se conhecer. E é por isso que às vezes quando sai a carta da torre, a carta da morte no tarô, a pessoa ela já fica ali louca, né? Um exemplo, você vai fazer um jogo, você nunca viu uma carta de tarô. Aí a pessoa tira ali a carta da morte, uma foice, um esqueleto com uma foice. Você vai falar assim, olha, esse negócio não tá legal não. Esse negócio não tá legal não, entendeu? Você vai falar assim, opa, tem um medo aí, entendeu? Mas nem sempre a carta da morte, ela vai representar algo negativo, né? Nem sempre ela vai representar algo negativo. Até porque a morte, ela não é o fim, ela é o recomeço. A morte, ela é o recomeço. Claro, quando isso acontece de uma forma natural do nosso destino, né, gente? Vamos nos atentar a isso também. Então, quando tem algo dentro de você que você não sabe o que é, o que está acontecendo, você não sabe o que você está sentindo, quando você está intuindo alguma coisa, mas essa intuição ela não fecha, tá? Você sente que está acontecendo, que vai acontecer alguma coisa, sua intuição está ali querendo te falar algo, e você não consegue captar essa informação, você já sonha. Então é o seu inconsciente formando figuras, formando imagens para representar, para te mostrar o que está acontecendo, mas você não consegue ver.